Quinta-feira, na segunda semana da Quaresma. Oremos. Ó Deus, que amais e restaurais a inocência, orientai para vós os corações dos vossos filhos e filhas, para que, no fervor do vosso Espírito que receberam, sejam firmes na fé e eficientes nas obras. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus e convosco vive e reina, na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. Proclamação do Santo Evangelho segundo Lucas, capítulo 16, versículos 19 a 31. Naquele tempo disse Jesus aos fariseus: havia um homem rico que se vestia com roupas finas e elegantes e fazia festas esplêndidas todos os dias. Um pobre, chamado Lázaro, cheio de feridas, estava no chão à porta do rico. Ele queria matar a fome com as sobras que caíam da mesa do rico. E, além disso, vinham os cachorros lamber suas feridas. Quando o pobre morreu, os anjos levaram-no para junto de Abraão. Morreu também o rico e foi enterrado. Na região dos mortos, no meio dos tormentos, o rico levantou os olhos e viu de longe a Abraão com Lázaro ao seu lado. Então gritou: Pai Abraão, tem piedade de mim. Manda Lázaro molhar a ponta do dedo para me refrescar a língua, porque sofro muito nestas chamas. Mas Abraão respondeu: Filho, lembra-te que tu recebeste teus bens durante a vida, e Lázaro, por sua vez, os males. Agora, porém, ele encontra aqui consolo, e tu és atormentado. E além disso, há um grande abismo entre nós. Por mais que alguém desejasse, não poderia passar daqui para junto de vós, e nem os daí poderiam atravessar até nós. O rico insistiu: Pai, eu te suplico, manda Lázaro à casa do meu pai, porque eu tenho 5 irmãos. Manda preveni-los, para que não venham também eles para este lugar de tormento. Mas Abraão respondeu: Eles têm Moisés e os profetas, que os escutem. O rico insistiu: Não, pai Abraão, mas se um dos mortos for até eles, certamente vão se converter. Mas Abraão lhe disse: Se não escutam a Moisés nem aos profetas, eles não acreditarão, mesmo que alguém ressuscite dos mortos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Concluímos o mês de fevereiro, neste seu último dia, neste ano bissexto, com 29 dias no mês, ouvindo esta parábola que é única nos evangelhos e está no capítulo 16 do Evangelho de Lucas. É a parábola conhecida pelo rico Epulão e o pobre Lázaro. A opulência do rico contrasta com o pobre, e eles representam logo, na descrição da parábola, figuras, cenários, flechas da vida de ontem e de hoje. No tempo de Jesus, sim, tinha esta realidade mesmo, como também entre nós hoje, com muita frequência. Convivem no mesmo cenário, até um à porta do outro, o rico com sua ostentação e o pobre com sua miséria. O rico que come até a saciedade e ao esbanjamento e o desperdício. Os pobres que não têm o que comer. O rico que se veste com roupas finas e elegantes e gasta muito dinheiro nisso. Daí a vantagem financeira do comércio da elegância. O pobre que tem como roupa a língua dos cachorros que lambem suas feridas. O rico tem todo o aparato para salvaguardar a sua saúde e seu bem-estar. O pobre na lástima. Lucas parece que confronta estas situações com uma intenção.
a intenção do juízo divino que é estabelecido num ponto capital para ambos, para o rico e para o pobre. É a morte. A morte vai virar o jogo. Haverá um revertério que não se esperava. O desfecho daí em diante é tremendo. E é chocante perceber que quem estava embaixo sobe. Quem estava numa posição de privilégio se sente agora em desconforto. O rico, então, morre, como o pobre também, porém, o pobre vai para os braços de Abraão, para o seu lado, enquanto o rico é enterrado. Há imediatamente uma mudança de rota e de posição. De onde um está, contempla o outro que antes nunca via, nunca enxergava. Não ver o outro, não querer ver o outro, decide o futuro. Pior que ser pobre é não ser visto, não ser desejado, não ser do interesse fraterno, amigo do outro. Os bens podem cegar a gente e a gente vive e convive à porta com os outros sem querer enxergá-los, sem querer enxergar, invisibilizados por causa da nossa ostentação e opulência, por causa dos bens que temos enquanto o outro não tem. Isso é terrível. Isso é terrível contra a fraternidade, contra as amizades, contra as famílias, contra os grupos. Nós estamos vivendo a tirania do poderio dos bens que nos cegam. Estamos numa glaucoma a respeito dos amigos, dos familiares, dos pobres. Os bens estão nos cegando, aumentam a pressão e a opulência e aumentam a opressão que nós exercemos sobre os outros. Eis então a cegueira, o glaucoma social no qual todos estamos imersos atualmente. Não nos damos conta mais do que o outro vive, da dor do outro, das feridas do outro. Então, mudada a situação na outra vida, agora vem detalhes que Lucas nos faz perceber com maior contundência ainda. De onde está, o rico continua mandando, e por 3 vezes na perícope, na parábola, comparece na boca do rico a palavra, o verbo mandar, como ordens dadas logo a Deus. Manda Lázaro. A ordem é para Deus, para que ele seja servo do rico, mandando que Lázaro seja o seu servo também, o seu empregado. Manda Lázaro na casa dos meus pais para defender o meu interesse familiar, para que eles não cheguem a esse ponto. Mas o Pai Eterno, representado aqui por Abraão, define como um juiz, como um árbitro, a situação. Lembra que tudo mudou? Que o abismo social cavado pela atitude opulenta, ostentadora do rico na terra, cavou um abismo lá que agora aqui se reproduz, de modo que é impossível um passar para o lado do outro. É impossível. Não poderão atravessar, ainda que queiram. Mas o rico insiste e por 2 vezes comparece o verbo insistir, ou seja, a renitência, a resistência à voz de Deus, aos juízos de Deus, está presente quando se trata de defender os próprios interesses. Como vimos no evangelho de ontem, na mãe e nos filhos de Zebedeu, na esposa de Zebedeu e seus filhos, também aqui agora nesta parábola, nosso Senhor continua nos chamando a atenção para esta maníaca defesa dos próprios interesses primários, que tanto aqui como na vida eterna poderão se reproduzir. E então, as insistências do rico, nosso Senhor não concede e resiste a todas elas agora em caráter eterno. Não tem jeito. E por mais que o rico, na sua sagacidade, tente enrolar ao Pai, dizendo que se um morto ressuscitar e for lá, os irmãos dele vão se converter, o próprio Senhor diz não. Se eles não escutam agora os profetas e a lei,
se eles não se convertem com os recursos que eu dei, ainda que o show fosse feito, como todo rico gosta de show e de aparecer, ainda que o show de alguém que ressuscite dos mortos aconteça, nem com isso eles serão capazes de se converter. Que situação dramática. Nós gostamos de show para brincar com coisa séria. E estamos brincando com algo extremamente sério que se chama pobre. Pobre. Hoje é este pobre que está na minha frente. Amanhã, na eternidade, talvez eu experimente uma pobreza eterna, da falta de Deus. Se antes eu fiz dos bens o meu demiurgo, o meu Deusinho, este Deus não vai me salvar na eternidade. Peçamos a Nosso Senhor a graça da conversão imediata, de uma mudança de mentalidade, de uma metanoia, de uma conversão da mentalidade perante os bens que administramos. Eles podem ser a fonte da nossa tristeza eterna, sim. Eles podem ser a fonte da nossa tristeza eterna, sim. Tanto nos custaram para adquiri-los, tanto poderão nos custar eternamente no nosso juízo. Que Deus nos livre do poder, do ter, do aparecer. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Abençoe-lhe o Deus Todo-Poderoso, que é Pai e Filho e Espírito Santo. Amém.